Olá, abençoado, graça e paz. Bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Aqui estamos mais uma vez reunidos através desse canal, através do YouTube. Graça e paz a todos. Aqui dando início mais um entendimento com a mente de Cristo. Pedindo sempre a você aí que se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas venham ter um entendimento da Bíblia. E abençoado, hoje nós estamos aqui reunidos como membro da Igreja de Cristo, e eu vou hoje falar dos filhos de Deus, porque infelizmente as pessoas que ainda não têm o entendimento, que ainda não têm o espírito ativado e que vivem no véu da religião, não entenderam ainda que o Filho de Deus é espiritual, que o Filho de Deus são os espíritos, do qual ele já escolheu desde antes da fundação do mundo, e que nós estamos aqui em busca de experiências humanas, e que nós não somos um ser humano em busca de experiências espirituais. Nós somos seres espirituais em busca de entendimento humano. É o contrário, é exatamente o contrário do que os pastores, chamados pastor, né? Porque pastor é Cristo. O chamado pastor, eles pregam que você é um ser humano, que você está buscando Deus e você está procurando ser santo, está procurando ser perfeito. Você quem? O homem. Entendeu, abençoado? E é o contrário. Esse homem exterior, o lira, essa carne, ele serve somente de um corpo para o Espírito, o Filho de Deus, se mover dentro desse corpo. Entende? E que quando você prega isso para uma pessoa do sistema, né? Como eu estava conversando com o meu irmão por parte de pai, do seu Dácio, o meu irmão terreno, o meu irmão carnal, é difícil demais, e principalmente quando o cara acha que sabe tudo, quando o cara acha que ele tem uma sabedoria acima da média, e que ele diz que já falou com Deus, ele diz que orou e que aconteceu, ele diz que já profetizou que fulano ia ser isso, era aquilo. Então, isso é uma mente carnal, abençoado, que não tem nada a ver com Deus. Isso é carne ativada. Então, eu quero falar hoje, explicar para vocês verdadeiramente, mais uma vez, né? Mais uma vez, falando do Filho de Deus, do verdadeiro Filho de Deus, que é o Espírito, e que está aqui como embaixador de Cristo, e de que a nossa pátria não é aqui, a pátria do Filho de Deus é o céu, e que nós estamos aqui como embaixador de Cristo, abençoado. Então, olha, eu vou só ler para tu aqui, né, para iniciar esse entendimento,
Porque infelizmente, né, o religioso, o evangélico, ele diz que aceita Jesus, mas você abre a Bíblia, você abre o capítulo, você abre o versículo, você lê, mas ele não aceita. Ele não aceita porque, abençoado, olha, deixa eu te explicar. Sabe quando é que você vai entender as coisas de Deus? Sabe quando é que você vai ter o entendimento espiritual? Quando você verdadeiramente você aceitar de uma vez por toda que você, que eu, que nós, que o mundo inteiro foi enganado a vida inteira pelos chamados pastor, pelo chamado padre, pelo chamado papa e pelas chamadas igrejas, que não é de Cristo. Então, um filho de Deus, verdadeiramente, ele só consegue entender a Bíblia, a obra de Deus, e passa a dar glória a Ele, porque só Ele é quem pode todas as coisas que já fez no nosso espírito, né? Somente Ele, abençoado. Tudo é dele. Então, enquanto você aceitar, enquanto você acreditar que você entende de alguma coisa, aprendido na chamada igreja, aprendido através do chamado pastor, nunca que você vai entender o evangelho da graça. Nunca. Por quê? Porque o evangelho da graça, ele é espiritual. Ele é dado o entendimento pelo Espírito que já habita em nós. E você dizendo que o doutor é o teu pastor, abençoado, você não vai entender nunca. Você vai continuar assim, achando que sabe tudo, achando que entende da Bíblia, achando que conhece a Bíblia, né? E que na verdade você não sabe de nada. Nada, nada, nada. Você vê o diabo da Bíblia como o diabo do pastor. Você vê o Satanás da Bíblia como o Satanás do pastor. Você vê o demônio da Bíblia como o demônio do pastor. E não é, abençoado. Não é. Você vê a serpente do Éden como uma cobra cascavel, porque o teu pastor te ensinou. Mas também não é. E assim sucessivamente, abençoado. Você vê o inferno da Bíblia como o inferno do pastor. E também não é, abençoado. Não é. Com a mente de Cristo, isso daí não é nada do que vocês pensam. E existe diabo, Satanás, demônio, inferno. Existe, abençoado, mas não tem nada a ver com o que o teu pastor te prega. Existe a serpente do Éden, existe, mas não tem nada a ver com o teu pastor te prega. A serpente é uma metáfora do qual o autor usou para a astúcia de Adão, que enganou a mulher e disse, quando Deus foi perguntar a ele, ele disse, a mulher que tu me deste me enganou. Mentiroso. Entendeu? Que o pastor diz o quê? Que o diabo mente desde o princípio. Diabo não é esse, o diabo da Bíblia é exatamente o pastor, abençoado. O diabo da Bíblia é a nossa carne. O Satanás da Bíblia é a nossa carne. O demônio da Bíblia é o espírito alterado. É o espírito alterado. Homem mau. Que são exatamente ele. Tudo isso daí está relacionado a homem. Não tem nada a ver com ser espiritual. E a doença. Endemoniado. Para os judeus, para a cultura dos judeus, toda pessoa que tinha uma enfermidade, ele estava endemoniado. Estava com o espírito alterado. Aí você acha que sabe alguma coisa, abençoado? Aí a gente vai pregar para você a verdade. Você não tem a humildade que nós tivemos de reconhecer que nós fomos enganados e que nós não sabemos absolutamente de nada. E que tudo que nós aprendemos com o sistema religioso tem que dar descarga juntamente com todos eles.
e junto com a igreja. Porque tudo isso aí é um engano, é uma mentira. A igreja é a de Cristo, abençoado. A igreja somos nós. A igreja de Cristo é espiritual, abençoado, do qual ele já habita. Habita onde, Lira? Na igreja dele. E o teu pastor, para te enganar, para te enrolar, ele diz que vocês aí, vocês religiosos, vocês evangélicos, vocês doutores, vocês católicos, eles dizem que vocês são templo e morada do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, a chamada igreja dele, que é uma empresa, ele diz que é a casa de Deus. A casa de Deus não, abençoado. A casa de Deus não. Lá é o assalto dos homens. A casa de Deus é você. Lá não tem nada de Deus, abençoado, nada. A igreja de parede não tem nada de Deus. Entende? Tem o acusador, o opositor, o diabo, o Satanás. Eles lá é que são isso. Por quê? Porque diabo, Satanás, diabo é acusador. Satanás é opositor. Demônio é estado de espírito para bem e para mal. Então eles lá são o diabo, são o Satanás. São o diabo porque acusa. São Satanás porque se opõe às coisas de Deus. São anticristo, junto com vocês. O que é anticristo? Anticristo é tudo que se opõe a Deus, que não aceita, que diz que é mentira, que são vocês religiosos, vocês evangélicos, vocês católicos, que quando a gente diz aqui, vocês dizem que tudo é mentira. Se opondo. Anticristo, abençoado, não é Trump. Anticristo não é papa, não é nada disso. E não sou eu também, tá? Anticristo é quem se opõe a Cristo. Olha, mais uma vez, antibiótico é o quê? Antibiótico ele combate uma infecção, né? Antibiótico combate uma infecção. Antiterrorista combate o terrorismo. Anticristo combate Cristo, combate Deus, que é o que vocês fazem. O Deus de vocês é pobre, é mentiroso, é escravo do pastor, é miserável, é violento. Não é esse Deus, abençoado. Não é esse Deus da Bíblia. Não é esse Deus da Bíblia, abençoado. Então, olha, 13 minutos já. Efésios 1:4, falando de que, Lira, hoje? Hoje nós vamos falar sobre os verdadeiros filhos de Deus, que não sou eu e nem é você e nem é nenhum homem da face da terra. Nenhum. Entendeu, abençoado? E é quem? Os espíritos. Olha, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, você, né? Diz que você que é o filho de Deus. Você, o Chico Tripa. Então, Chico Tripa, olha, 1:4, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu te pergunto, Chico Tripa, você, antes da fundação do mundo, você existia? Claro que não. Claro que não, abençoado. Por quê? Porque Deus não é teu pai. Deus é pai dos espíritos. Que se você for um eleito, esse filho de Deus se revestiu da sua carne. Então, esse filho de Deus, o espírito, ele anda no teu corpo, no homem terreno, ele anda aí, no teu espírito. O homem é corpo, alma e espírito. O Espírito de Deus habita no teu espírito, não é na carne, não é no olho, não é na boca, não é no nariz, não é nos olhos, é no teu espírito. Então,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Nos escolheu, né? Quando eu digo nos escolheu, eu estou me incluindo, né? E estou incluindo os eleitos de Deus, os filhos de Deus. Então, quando eu digo nos, eu estou falando com espírito, eu não estou falando com homem terreno. Eu não estou falando com homem exterior. Entende, abençoado? Então, ele diz, para nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, né, nós, os filhos de Deus, né, preste atenção, abençoado, para tu sair desse engano, para tu deixar de dar ouvido ao teu pastor e ele dizer, ele querer aperfeiçoar a tua carne, né, do qual Deus diz que a tua carne de nada se aproveita, abençoado. A carne do homem de nada se aproveita. Essa carne, né, que você vê, né, ele vai perecer, ele vai apodrecer, ele vai para o ágio, ele vai para a sepultura, ele vai para o Sheol, inferno, que não é o inferno do teu pastor. Você vê, né, que o nosso entendimento tudo dado e explicado e que faz sentido, e que o inferno do teu pastor não faz sentido. Por que, Lira? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é pai, né? Você é pai. Ou se você não é pai, você vai ser. Então, deixa eu te perguntar. Você mandaria o teu filho para um lugar, né, onde esse lugar como diz o cão guloso, ele vai te queimar, lá um fogo que vai te queimar. Você faria isso com o teu filho? Claro que não. Claro que não. Então, como é que Deus vai criar o inferno para mandar a gente, os filhos dele? Os filhos dele são os espíritos, abençoado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o inferno desse ladrão aí não existe, né? E que o inferno é sepultura, que todos nós vamos para o inferno. Por quê? Porque é sepultura, porque é o cemitério. Inferno é cemitério, inferno é sepultura. Vai lá no Google, abençoado, e pergunta lá o que significa Sheol, do grego, do hebraico. Entendeu, abençoado? É mundo dos mortos, da onde Jesus de Nazaré esteve. Jesus de Nazaré já esteve lá no inferno, e no terceiro dia ele voltou do inferno. Jesus de Nazaré. Será, abençoado, que vocês não dão ouvido ao evangelho que está na tua boca, que está no teu coração, abençoado, no teu entendimento, mas você não consegue entender porque você adora homens, né? E você não tem a humildade de dizer, olha, eu não aprendi nada. Não aprendi nada. Tudo do sistema aí eu joguei no lixo. Inclusive o Deus do evangélico, o Deus do católico, eu já joguei no lixo, eu já dei descarga. Porque não existe esse Deus aí. Entendeu, abençoado? O Deus da Bíblia é o Deus de amor, abençoado. O Deus da Bíblia é o Deus do qual já fez todas as coisas. É no nosso espírito. E ele disse que o justo viverá por fé. E é assim que nós vivemos. Entende? Porque nós somos obedientes ao nosso Pai espiritual. Entendeu? Então, ele continua aqui, nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, deixa eu te explicar isso aqui, né? Porque é assim, existem coisas aqui na Bíblia, né? Na Bíblia inteira, que não está relacionado a mim e nem a você. Por quê? Porque todo o acontecimento da Bíblia, ela aconteceu do primeiro
do primeiro dia, do primeiro século, daquela geração, né, até o fim daquele século e o fim daquela geração. Que foi quando? No ano 70. Então nós não existia. Então eu não posso dizer coisas relacionadas a pessoas, né, para mim, se eu não existia. Entende? Então aqui se refere aos filhos espirituais, aos filhos de Deus espirituais, do qual nós ainda não tinha sido enviado para cá com missão. Por quê? Porque nós não existia. Só vem um Espírito de Deus para cá, para essa região aqui terrena, né? Quando tem um homem terreno. Se eu não existia, o Espírito de Deus não existia em mim. Se eu não existia, e quando eu existi, como eu sou depois do ano 70, como eu sou depois de que ele já tinha consumado todas as coisas, então eu já nasci com tudo. Entende? É como eu sempre explico. O presidente assina uma lei hoje, para as pessoas existentes hoje. Daqui a 10 anos, vai nascer várias pessoas, milhares e milhares de pessoas. Então, o presidente vai assinar a mesma lei para essas pessoas que vão nascer daqui a 10 anos? Não. Porque quando as pessoas nasceram, o presidente já tinha assinado a lei. Então, as pessoas que nasceram, já nasceram com essa lei, para obedecer essa lei. A mesma coisa somos nós, os filhos de Deus. Quando nós nascemos, já estava tudo consumado. E é para fazer o quê? Só crer. Só crer, só ler para ter entendimento. Não é para praticar nada. Nada. É somente para crer. Se você praticar alguma coisa, você diz que Deus é mentiroso. Que ele não fez. E ele fez em 7 dias. É para você crer. Entende, abençoado? Somente. O que passou para fazer foi a lei de Moisés. Eles lá, e era tudo sombra, era tudo faz de conta. Nunca chegou a lugar nenhum. E que isso acabou. Já acabou. Isso era o primeiro pacto. O segundo pacto, a nova aliança, diz que o justo viverá por fé. Romanos 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. O pastor diz que o poder de Deus é um pedaço de pão. O pastor diz que o poder de Deus está na igreja dele. Isso é chamar Deus de mentiroso, isso é macumba. Não tem nada a ver com Deus. É você dizer que Deus é mentiroso, que o evangelho não é verdadeiro. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Entendeu, abençoado? E o que é a justiça de Deus? É a escatologia consumada, abençoado. Nós somos a justiça de Deus. Então ele continua e diz, nos predestinou para ele, nos predestinou para ele. Então, nós somos espírito revestido de carne, do qual já foi escolhido esse espírito, já existia desde antes da fundação do mundo, e que se revestiu de carne, enviado por Deus para cá, para participar de carne e sangue, igual Jesus de Nazaré. Então, nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, Paulo está pregando lá para os Efésios, né? E que, como aqui ainda não estava consumado, ainda estava aguardando, porque eles ainda estavam antes do ano 70, então Paulo está dizendo para ele lá que eles foram predestinados.
para a adoção de filho. Então eles ainda estavam aguardando, eles ainda estavam esperando. E nós quando nós nascemos, nós não estávamos mais aguardando nada, porque nós já somos depois do acontecido, nós já somos depois da escatologia consumada. Então, nós já nascemos como filho, que o teu pastor diz que tu é soldado, que tu é varão. Entendeu, abençoado? Você não é nada disso. Quando você nasceu, já nasceu como filho. Você não nasceu aguardando a adoção de filho. Entendeu? Então, nos predestinou para ele para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, né? Segundo o beneplácito de sua vontade. Paulo aqui, ele está se referindo ao filho. E quando nós nascemos, nós, o Lira, né, já não existia mais filho. Não existe mais filho, abençoado. Que isso para vocês é loucura. Mas na consumação do século, na consumação daquela geração, na consumação de todas as coisas, né, que o que faltava, o quê? Faltava o último a ser vencido seria a morte. Qual é a morte do qual ele está se referindo? A lei de Moisés, o ministério de condenação e morte, porque o templo ainda estava de pé. Então, foi o último inimigo a ser vencido, foi a morte, a lei de Moisés. Entendeu, abençoado? O entendimento? Então, quando ele fez isso, quando aconteceu isso, ele, o filho, entregou o reino ao pai, que é um só. Então, ele passou a ser para sempre o que sempre foi, espírito. E aí, habitando já em nós, morando em nós. Não tinha mais templo, não tinha mais templo de parede. Ele não era mais Jesus de Nazaré, que nunca entrou no templo. Entendeu, abençoado? E que ele veio para quê? Ele veio para consumar as promessas. Jesus de Nazaré era Deus, ele veio para consumar as promessas que foram feitas. E para cumprir a lei e os profetas que vigoraram até João. Simples assim, abençoado. 27 minutos. Então ele continua aqui, né? Eu não vou nem entrar ali. E no 6 ele diz, olha, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, temos a redenção. Redenção de quê? Dos pecados. Temos quem? Não nós, ele lá. Somente eles conheceram o pecado. Nós não conhecemos o pecado. Por quê? Porque quando nós nascemos, né? O pecado que era a transgressão da lei e a desobediência de Deus, mas a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele. Então, como nós somos depois de tudo isso consumado, quando nós nascemos nesse século, nós já nascemos sem pecado. Nós já nascemos, já nascemos sem pecado, porque o pecado deixou de existir, que era a transgressão da lei. Então nós já nascemos no ministério da reconciliação, porque Deus já tinha reconciliado o mundo com ele, através de quem? De Jesus de Nazaré. Consumou tudo, fez tudo. Quando nós nascemos, é só para crer. Então ele diz, olha, no qual temos redenção, falando com eles lá, não com nós, pelo seu sangue, a remissão do pecado, segundo a riqueza da sua graça. 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Quando Paulo diz que Deus derramou abundantemente sobre nós, né? Não está falando comigo e não está falando contigo. Isso aqui não é para nós. Por quê? Porque nós não existia e nós não passamos por essa geração, por esse século. Claro, nós não temos 2000 anos. Quando nós nascemos, já nascemos com isso aqui. Então Paulo diz assim, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Quando Paulo diz sobre nós, né, Paulo está se incluindo. Nós,
vós, eles. Então, é Paulo e eles, os efésios, em toda sabedoria e prudência. 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Olha, o que é segundo o seu beneplácito, de sua vontade? É Deus, né? Como ele não tinha ninguém para se reunir com ele, né? Ele se reuniu com ele mesmo para fazer todas as coisas, pelo beneplácito da sua vontade. 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, passou o tempo, aconteceram todas as coisas, da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu, ó, o teu pastor manda tu esperar tudo acontecer, tanto do céu como as da terra, tudo já aconteceu, abençoado. É para você crer. 11, olha, nele digo no qual fomos não é eu, não é tu, é Paulo e eles, os efésios, e nós, quando nós nascemos, né? Quando nós nascemos, nós já nascemos como filho. Então, o que o filho é do pai? Herdeiro. Nós já nascemos como herdeiro. Eles não. Eles estavam aguardando, né? E Paulo recebeu a revelação e está passando para eles. Mas a consumação de todas as coisas para eles, não para nós. Viria no ano 70. E nós já nascemos com todas as coisas consumadas, só para acreditar, que vocês não acreditam. Nele digo, no qual fomos também feito herança, olha, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, que o pastor disse que quem faz é ele, conforme o conselho da sua vontade. Ele não tinha ninguém para se reunir. Então, quem é o conselho? Ele mesmo. Então, Paulo diz, nele digo no qual fomos. De novo, Paulo se incluiu. Fomos. Ele, Paulo, e eles lá, os efésios. Fomos também feito herança, ó, predestinado. O que é um predestinado? É antes de existir, você já era. Quem? O Espírito. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É tudo a ele, abençoado. É tudo a ele. Esses enganadores aí, esses leitores de CPF, esses enganadores, esses cães gulosos, esses cãólogos, esses cães de saia, esse cãozinho que fica lá no Vaticano só na mordomia, entende? Eles não têm poder de nada, eles não fazem absolutamente nada. Foi ele que já fez, abençoado. Foi ele que já fez. Entendeu? Foi ele que já fez. Esses caras aí, ele lê o teu CPF. Ele faz campanha para tu melhorar de vida. Por que esse cão tem esse poder e por que ele não ganha na loteria todo dia? Se ele sabe o nome do teu CPF, abençoado, manda ele dar para tu o número da cena. Da loteria inteira, abençoado, da loteria inteira, do Brasil e do mundo. Pronto, tá resolvido o problema desses ambiciosos. Eles jogam na loteria porque eles sabem tudo. Então, pronto, acabou. Não é possível que eles não vão ganhar na loteria todo dia e ainda vão querer mais roubar vocês. Acorda, pessoal. Acorda. Deixa de chamar Deus de mentiroso. Deixa de viver pela tua obra, pela tua mentira. Obras próprias. Entende? A obra foi dele, abençoado. Foi ele que fez em 7 dias. Não é para você aceitar Jesus, abençoado. É para tu crer. Que você não crê.
12. A fim de sermos, de novo, Paulo se incluindo, para louvor da sua glória, ó, nós, de novo Paulo está se incluindo, os que de antemão esperamos em Cristo. Vocês esperam em quem? No teu pastor, na tua igreja, na macumba da Santa Ceia, no envelope, na campanha. Meu Deus. Aí ele diz aqui no 3, ó, em quem também vós, falando com eles lá, com os Efésios, não com nós, depois que ouviste a palavra da verdade. Então eles lá, né, depois que eles ouviram a palavra da verdade, que foi o que aconteceu conosco, nós estávamos na palavra da mentira, nós estávamos na palavra da safadeza, que é do sistema religioso, que é do sistema evangélico. Então nós, eu e todos os que estão libertos dessa maldição chamada sistema evangélico doutrinal e todas as outras religiões, quando nós ouvimos a palavra da verdade, nós nos libertamos. Por quê? Porque nós cremos, porque nós acreditamos. Aí o Espírito que já habita em nós, ele ativou e ele deu o entendimento. Foi ele que deu o entendimento, não foi homem. Homem não dá entendimento para ninguém, abençoado. Tudo é ele, tudo é dele, tudo é para ele. Sempre, sempre foi. Antes dele nada existia, nada. Em quem também vós, ó, falando com os Efésios, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O que é que Paulo quer dizer com o evangelho da vossa salvação? Se o evangelho, se a salvação, né, ela já foi dada desde antes da fundação do mundo e que você já veio santo. Você já veio santo. Então, o que Paulo está falando de salvação? Da mente. A salvação do engano. A salvação do pastor. A salvação do padre. A salvação do sistema religioso. A salvação do teu entendimento, para que você entenda que homem não tem igreja. A igreja é você e é a de Cristo. E é para você adorar a Deus somente em espírito e em verdade. Mais nada. Engrandecendo é o nome dele. Só isso. Simples assim. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, olha, presta atenção, tendo nele no evangelho, também crido, ó, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, você só é selado com o Espírito da promessa, né? Você só é selado com o Espírito Santo quando a tua mente é ativada, abençoado. Quando você crê, quando você tem o entendimento, aí você se liberta da mão dos homens. Você se liberta da falsa doutrina. Você se liberta da macumba. Você se liberta da tua igreja. Você se liberta do teu macumbeiro chamado pastor. Quando? Quando você ouve o evangelho e você crê. Só quando você crê. E quando você dizer que o que nós falamos é mentira, o que nós falamos é coisa do capeta do teu pastor, você não vai entender nada. Entendeu? Então Paulo diz a eles lá, ó, tendo também crido nele, no evangelho, olha, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Eles lá, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Presta atenção. Que isso daqui, para eles lá, né, já aconteceu. Eles já voltaram para casa. E nós? Nós somos espírito revestido de carne. A nossa pátria não é essa. A nossa pátria é espiritual, porque nós somos ser espiritual. Mas que nós fomos enviados para cá como embaixador de Cristo.
O que é que faz o embaixador? Ele cuida, ele defende os interesses da tua pátria. Então, nós somos seres espirituais, celestiais, e nós estamos aqui defendendo defendendo as coisas que é de interesse de Deus, que é de interesse da nossa pátria. Então nós estamos aqui batendo nesse sistema desgraçado, denominado de evangélico, e todos os outros, né, dizendo que eles são mentirosos, que eles é um engano. Nós estamos defendendo a nossa pátria, nós estamos defendendo o nosso interesse. Entendeu, abençoado? Para que ninguém brinque com o nosso pai espiritual, que é o que vocês fazem, vocês religiosos, de todas as denominações, católica, todas, católicas, evangélicas, todas essas doutrinas de homem, é contra Deus, e nós somos embaixadores de Cristo e estamos batendo em vocês. Então, o qual é o penhor da nossa herança? O que é, Lira, um penhor? Um penhor é assim, você tem um bem que vale 100 mil, você está precisando de 2 mil. Então você só tem isso, você vai na caixa e você vai penhorar, você vai pegar 2 mil. E você vai ter um prazo para resgatar esse teu bem, esse teu valor. Como? Devolvendo o que você pegou lá. Então isso é o penhor. Então nós aqui, né, nós estamos penhorados, que é uma certeza que Deus, ele vem nos arrebatar. O que é arrebatar? É puxar com força. E quando é que vai acontecer isso? Quando esse homem terreno, quando esse corpo do qual o Espírito anda nele, morrer, perecer, que tem uma data vencida, e nós não estamos... Tem uma data vencida não, tem uma data determinada, e nós não sabemos qual é. Pode ser daqui a pouco, pode ser agora ao vivo e a cores. Entendeu, abençoado? Isso é o penhor. Olha, o qual é o penhor? Esse Espírito, né, que está em nós, né, é a certeza que Deus, ele vai nos arrebatar de volta para casa. A certeza é esse Espírito que está aqui dentro de nós, não falha. O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua própria propriedade, em louvor da sua glória. Então Paulo está falando isso aqui com ele lá. Entendeu, abençoado? Então, olha, deu ponto final aqui. Eu vou parar por aqui. E amanhã eu não... nas próximas pregações aí, nós vamos dar continuidade aqui falando do eleito, falando do Filho de Deus, que não é o Lira, que não é você, que não é o Manel, que não é o Joãozinho, que não é o Cícero que desapareceu aí. Apanhou tanto que parece que ele cansou. Entendeu, abençoado? Então, vou parando por aqui, pedindo que você se inscreva aí no canal, divulga esse canal para ver se a gente chega a 1000 inscritos, abençoado. Então, graça e paz, e até a próxima.